E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Hoje vamos falar sobre uma canção de Thiago York. Thiago que ficou 1 ano e 4 meses desaparecido, longe dos holofotes da mídia. Ele realmente fez uma espécie de retiro, podemos dizer assim. Ele voltou com um novo álbum, 13 faixas e uma música que me chamou muita atenção, que é a canção Desconstrução. Então vamos analisar a letra dessa música e a partir dela falarmos um pouco, discutirmos um pouco sobre as redes sociais e sobre essa necessidade que as pessoas têm de estar nelas e, sobretudo, de buscar uma construção do eu, uma construção de identidade a partir das redes sociais. Então fique conosco que já já a gente vai falar sobre isso, beleza? Vamos ouvir então a canção para a gente ir analisando aí trecho a trecho, frase a frase, com bem detalhe, para a gente extrair aquilo que a canção tem, que é uma canção riquíssima, que faz a gente discutir sobre essas questões, que eu falei anteriormente, sobre o uso das redes sociais, sobre como nós temos de fato investido nosso tempo nas redes sociais e como isso pode ser danoso para a nossa vida. Eu vou passar parte a parte para a gente ir analisando cada frase. Vamos lá para a primeira parte da canção. Quando se viu pela primeira vez na tela escura de seu celular. Das primeiras frases, o que me chama a atenção é tela escura do celular. A ideia de que o celular desligado é como se fosse um espelho, né? Que reflete a sua imagem. Mas o interessante é que tem uma série chamada Black Mirror, que justamente quer dizer espelho negro, né? Que faz uma referência justamente ao telefone desligado. E tem um episódio desta série. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa série, sobre alguns episódios. Mas eu posso adiantar que tem um episódio da terceira temporada, o primeiro episódio, que chama Queda Livre, que é um episódio que também faz a mesma discussão, muito parecida, né? Por sinal, que o Thiago York está fazendo nessa canção. Então, para aqueles curiosos, depois procurem aí Black Mirror, terceira temporada, primeiro episódio, tá? E como é uma série, a Black Mirror é uma série que ela não é sequencial, então tanto faz você assistir o primeiro episódio da quinta ou o terceiro da segunda e não tem uma relação entre eles. Então, voltando aqui, a tela escura do celular, de fato, é o telefone desligado. Saiu de cena pra poder entrar e aliviar a sua timidez. Então, ela sai de cena e para aliviar a sua timidez, a ideia é de que ela se veste de uma personagem, né? Porque de fato é isso, nas redes sociais, todos nós criamos personagens, criamos personas que muitas vezes não condiz com quem somos de verdade. A maior habilidade que nós desempenhamos nas redes sociais é a habilidade de parecer, né? Porque na verdade o tempo todo a gente fica querendo parecer aquilo que a gente normalmente não é. E essa frase ela fala um pouco sobre isso, a ideia de aliviar a sua timidez. Ou seja, ela é uma pessoa tímida, mas que a ideia dela estar nas redes sociais isso vai esconder, né, essa timidez. E como nós fazemos isso diariamente? Escondemos quem somos, né, por trás do telefone ou dentro das redes sociais. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina. Vestir um ego que não satisfez a quem? Possivelmente ela mesma. Então, ela estava negando quem ela era, né, pelo menos quem ela achava que ela era, para poder ser aquilo que as pessoas esperavam que ela deveria ser. E a rede social tem essa capacidade, como eu já falei, da gente esconder quem a gente é. E aí eu quero pegar essa frase aí, que ele acabou de falar, com a segunda que vai falar agora, logo depois, tá certo? Vamos ver o que ele vai dizer agora. Como fosse dádiva divina, queria só um pouco de atenção. Dramatizou o vil da rotina como se fosse uma dádiva divina. Então, percebe essa ideia de que aqueles que vivem em função das redes sociais, que tem uma vida totalmente ligada à rede social, ele tem que realmente fazer isso. Tem que fazer parecer a sua rotina algo extremamente diferente. Não pode ser algo mesmice, não pode ser algo tedioso. Então, a pessoa tem que se reinventar todos os dias, porque, na verdade, o objetivo é chamar a atenção. Então, a rotina ela é divinizada, ou seja, eu preciso dramatizar a minha rotina a tal ponto que ela não pareça uma rotina qualquer ou como outra qualquer. Então, esse desafio diário de quem vive em função das redes sociais,
o mergulhado nas redes sociais, em busca de atenção, fazer a sua rotina não parecer tão rotina assim. Fazer a sua rotina ser atraente às pessoas. E aí as pessoas realmente têm que viver em função de se reinventar todos os dias. Mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. E o resultado de viver em função de buscar a atenção das redes sociais, buscar os likes, buscar as curtidas, buscar os comentários, buscar os compartilhamentos, é que, no fundo, isso vai gerar solidão. Solidão. E é interessante essa conclusão do York. Ele que já tinha falado também sobre Instagram, uma música anterior do Troco Likes. Ele está sempre ligado em tratar esses assuntos em suas canções. Inclusive faz um ótimo trabalho em fazer isso. Aquele que ou aquela que vive em função de criar uma vida paralela nas redes sociais é alguém que no fim das contas vai encontrar solidão, né? É alguém que no fim das contas vai perceber que esses seguidores, esses supostos amigos, na verdade não são espectadores, né? Que na verdade se tornam até danosos, porque passam a exigir cada vez mais novidades, passam cada vez mais a exigir que você se reinvente, e chega um momento que isso vai ser uma dura pressão na vida de quem vive em função disso. E o resultado é solidão. Ela era só uma menina. A ideia aqui possivelmente está ligada realmente à personagem da música, que é uma menina. E o clipe deixa isso muito claro. Era uma menina. Ela buscava atenção. Abrir os olhos não lhe satisfez. Entrou no escuro de seu celular. Abrir os olhos não me satisfez, ou seja, a vida real não me satisfez. Abrir os olhos para a realidade não traz satisfação. Eu prefiro a vida na virtualidade, eu prefiro a vida nas redes sociais. Porque lá eu sou querida, lá eu tenho uma atenção, lá as pessoas comentam, as pessoas enchem o meu ego. Então eu prefiro a vida virtual do que a vida real. E assim as pessoas têm fugido da vida real para viver uma vida virtual. E assim tem negligenciado a vida real pela vida virtual. E quem sofre é a pessoa, é claro, ela é a primeira a sofrer com isso, e também aqueles que estão perto, que necessitam da presença desta pessoa, que vive mais a vida virtual do que a vida real. E aí pode ser seu pai, sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seus amigos, enfim, que precisam da sua presença real. Correu pro espelho pra se maquiar. Pintou de dor a sua palidez. Correu para se maquiar, pintou de dor a sua palidez. A ideia de maquiar com dor a palidez, eu acho que está dentro ainda daquilo que a gente está falando, né? A maquiagem, ela quer sempre esconder alguma coisa. E o interessante é que quando a maquiagem tenta esconder, muitas vezes ela também revela. Então, por exemplo, se eu estou com ferimento e eu coloco um curativo, por exemplo, o curativo esconde o ferimento, mas o curativo, ele indica que eu tenho um ferimento. Então, a tentativa de esconder, na verdade, pode revelar. E aqui, essa ideia, né, de esconder quem se é, então está dentro dessa proposta da rede social, de se esconder quem é. E muitas vezes, se esconder de quem você é ou quem se é, pode muitas vezes revelar quem você é. Aquilo que você tenta esconder é aquilo que muitas vezes pode mais saltar aos olhos. E confiou sua primeira vez no rastro de um pai que não via. Penso que essa parte realmente fala de um ato sexual. Eu acho que essa parte fala da sexualidade dela. E os psicólogos, muitas pessoas dizem, né, que um mau relacionamento de uma menina com seu pai, né, ou a ausência dessa afetividade da menina com o pai, ou a ausência de um pai, da figura paterna, dessa referência, muitas vezes pode de fato causar uma carência afetiva muito forte na criança, na menina principalmente. Isso vai torná-la vulnerável, muito mais vulnerável aí para os cafajestes de plantão, para os vagabundos de plantão, para aqueles galanteadores de plantão, né, que vai vê-la, entre aspas, aí, com uma presa mais fácil. Então, talvez Tiago queira falar disso, né, de que a ausência do pai, da figura paterna, fez ela se jogar nos braços aí, do primeiro, enfim, e se entregar sexualmente falando. Nem a própria mãe compreendia no passatempo de prazeres vãos. E aí a própria mãe não entendia o passatempo dos prazeres vãos, justamente talvez dê essa ideia de que
A mãe não compreendia como é que aquela menina ela conseguiu então procurar e buscar prazeres vãos. Porque é claro que o ser humano busca prazer, mas a questão é onde ele encontra esse prazer, né? E o Tiago vai discutir aqui na canção essa ideia do prazer vão, que muitos também têm buscado e corrido atrás desses prazeres vãos, né? E aí ele diz que a mãe não entendia como essa criança, ela de fato estava buscando prazeres vãos. Possivelmente a ideia seja uma ideia que vai ficar mais clara agora na canção, que é uma ideia dos prazeres sexuais. Viu toda a graça escapar das mãos e voltou pra casa tão vazia. A busca do prazer vão vai produzir mãos vazias, vai produzir a graça que escorrega das mãos. E ela volta para casa, né, triste, enfim, vazia, como ela sempre esteve, na verdade. É essa busca por preencher, né? Esse vazio que ela, na verdade, sempre teve. E a busca por prazer vão não vai dar esse preenchimento. E ela volta para casa tão vazia. Amanheceu tão logo se desfez, se abriu nos olhos de um celular. É interessante essa parte, né, que realmente ele fala uma verdade, de que nós muitas vezes estamos tão ligados no telefone, tão ligados nas redes sociais, que nós acordamos e mal acordamos, já estamos tateando o telefone, já pegando o telefone para conferir as coisas, né? Estamos tão ligados aí que muitas vezes damos primeiro bom dia na rede social antes de dar bom dia a quem está do nosso lado. Aliviou a tela ao entrar, tirou de cena toda a timidez. E agora vai ficando mais clara essa questão da sexualidade ainda muito presente, né? Essa menina que busca, né? Talvez agora de uma maneira mais virtual, pelo que dá a entender na letra. Ela busca essa questão da nudez, me parece que é uma ideia de usar o webcam para isso. Eu acho que é isso que o Tiago quer falar na canção. Fica mais claro agora nessa parte que ele vai falar. Alimentou as redes de nudez, fantasiou o brilho da rotina. Então percebe? E ele ainda vai dizer uma outra frase nessa segunda parte, que eu acho também que dá a entender essa questão sexual muito forte, né, presente nessa menina, que vai buscar no sexo, vai buscar aí na nudez, né? Eu acho que a nudez dá uma ideia dessa questão de transmissão pela rede social, por algum site, não sei. Mas essa ideia de buscar na sexualidade. E aí ele vai falar agora, né, essa frase também é bem interessante que ele vai dizer agora. Ele diz assim, ó. Fez de sua pele sua sina, se estilhaçou em cacos virtuais. Então fez de sua pele sua sina. Para mim fecha essa questão da sexualidade bem presente aí. Ela, ao perder a sua virgindade, ela busca o prazer no sexo presencial, e aí quando ela busca esse prazer de forma carnal, ela volta de mãos vazias, então ela agora tenta buscar esse prazer a partir do virtual. Então, para mim, é isso que o Tiago quer dizer, essa busca pelo prazer a partir do mundo virtual, mas aqui, possivelmente, voltado para uma questão sexual também. E, mais uma vez, tanto a busca pelo prazer do sexo carnal, né, ali como virtual, ou também buscar o prazer no mundo virtual, de qualquer forma, vai quebrar você, vai fazer com que você esteja em estilhaços, em pedaços. Não diferente de mãos vazias, não diferente de escorregar a graça em suas mãos. Aqui ele está sempre mostrando o dano, sempre mostrando a gravidade, sempre mostrando as consequências ruins de se buscar aí, a viver uma vida virtual, de viver uma vida de busca de sentido, de prazer a partir do mundo virtual ou no mundo virtual, nas redes sociais. Nas aparências todos tão iguais, singularidades em ruína. Todos são iguais nas aparências, na verdade. Todos querem fazer a mesma coisa nas redes. Buscar atenção, buscar reconhecimento, buscar likes, buscar curtidas. Ou seja, todos são iguais. Singularidades em ruínas. A ideia de que, de fato, nós estamos em ruínas porque nós não conseguimos lidar com quem somos de verdade. Nós não conseguimos lidar com o real. E muitos têm buscado, então, a encarar muito mais a vida virtual do que a vida real. Isso é o que nos torna singular, mas é um singular que todo mundo é, né? E aqui é interessante como ele faz esse jogo aqui. Singularidades em ruína. Todos somos iguais. Buscando viver então nas redes sociais que nós não somos. Buscar nas redes sociais viver uma vida que nós não temos. Entrou no escuro de sua palidez, estilhaçou seu corpo celular. Ele vai, a cada frase,
mostrando a gravidade como fosse uma crescente, né? Estilhaçou seu corpo celular. Claro, para mim, a ideia aqui não é o celular, objeto que ela estilhaçou. A ideia aqui é o seu próprio corpo, né? Como foi danoso para o seu próprio corpo celular. Aqui eu entendo que é a ideia de célula, né? Então, ele vai mostrando mais ainda essa questão das consequências danosas desse uso indevido, desse uso extremamente, vamos dizer assim, radical das redes sociais, esse uso em que as pessoas cada vez mais têm tido, passado mais tempo. Saiu de cena pra se aliviar, vestiu o drama uma última vez. Olha como vai ficando mais intensa. Agora ela sai de cena e veste o drama uma última vez. E aqui uma última vez, para mim, fica claro na próxima frase o que é que vai acontecer com ela. Se liquidou em sua liquidez, viralizou no cio da ruína. Se liquidou em sua liquidez. A ideia aqui, para mim, até porque também vai corroborar, mais na frente ele vai falar isso, é que ela se matou. Essa é a ideia. Ela se liquidou em sua liquidez. Ele faz uma referência, com toda certeza, ao Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo que fala muito sobre essa questão dos relacionamentos líquidos dos nossos tempos. Né? São líquidos, são fluidos demais. E aí, essa ideia de liquidar a liquidez, ela acabou com a sua própria vida. Porque, de fato, ela vivia uma vida fluida demais. Ela vivia uma vida superficial demais. E entendo aqui que ela se matou. E isso foi o resultado de uma busca por sentido, de construção de identidade, de se viver quem em si não é, a partir das redes sociais, onde se encontrou apenas solidão, mãos vazias, né? E o resultado foi ela se matar. Mas aí ele fala, né, ele dá mais uma dica aqui para que eu entenda, e você também pode até concordar ou não comigo, que ela se mata no final. Ela era só uma menina, ninguém notou a sua depressão. Percebe aí? Ninguém notou a sua depressão. Enfim, foi isso que aconteceu. Ela buscou satisfação, buscou sentido para a vida, buscou construir uma identidade ou quem ela era a partir das redes sociais, a partir de um mundo virtual, a busca por reconhecimento no mundo virtual, e isso só trouxe para ela tristeza e depressão, porque ela não conseguiu se encontrar. E o interessante é que uma pesquisa demonstra que muitos adolescentes têm entrado em depressão por causa das redes sociais. A influência das redes sociais em estados de depressão entre os adolescentes. Porque essa ideia, né, de buscar ser reconhecido, buscar satisfação e não conseguir. Postar uma foto achando que vai ter tantos likes e não conseguir os likes. Isso vai gerando insatisfação, gerando frustração. E a verdade é que as nossas crianças, os nossos adolescentes não têm aprendido a lidar com as frustrações. Isso tem causado depressão, tem sido danoso para esses adolescentes. Então, vamos ver mais um pouco da canção. Na verdade, as últimas frases da canção. Seguiu o bando a deslizar a mão para segurar uma curtida. As pessoas não notaram a sua depressão porque estavam seguindo o bando a deslizar a mão, ou seja, buscando curtida, atrás de curtidas, tão mergulhadas no mundo virtual que não notaram a realidade, não perceberam que do seu lado existia alguém que estava depressivo, estava triste, precisando de atenção, precisando de ser cuidado. Como corremos esse perigo? Como corremos esse perigo de tanto buscar likes, tanto buscar atenção e desempenho nas redes sociais, a gente esquecer quem está perto? Porque se uma coisa boa que a rede social fez foi aproximar quem está longe, mas se algo danoso que ela pode fazer é distanciar quem está perto. E quantas famílias não têm sofrido com isso? Quantos relacionamentos não têm sido desgastados e têm entrado em ruína por causa disso? Temos que ter atenção. E o interessante é que o Instagram já está testando uma função que é não mais deixar público os likes. Ou seja, só quem postou é quem vai saber os seus likes. É a tentativa de você não desacelerar um pouco, entende? De não ficar tão vidrado, tão aí, vamos dizer assim, tão focado, né, na busca de likes, e quando você esquece a vida real, a vida de quem está do lado. E isso quem está do lado. Isso já está sendo testado no Canadá. E alguns estão gostando, outros não. Enfim, mas é uma tentativa do Instagram aí de fazer com que as pessoas vivam um pouco mais a vida real. Isso é interessante. Tiago York estava certo. Nós somos todos iguais.
singularidades em ruína. A verdade é que a humanidade sem Deus é uma humanidade em ruína. E desde o Jardim do Éden isso aconteceu. Desde a primeira vez que a graça escorreu das nossas mãos em Adão, a humanidade se fez em ruínas diante de Deus. Nós merecemos o justo juízo de Deus, o justo castigo de Deus, porque em Adão toda desgraça entrou no mundo. Essa foi a maior tragédia da humanidade. Foi o pecado de Adão. Ele nos representava e por isso nós estamos em ruínas. Mas graças a Deus, já no Jardim do Éden, a graça de Deus foi revelada. Quando ele prometeu o descendente, ele prometeu aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu Jesus Cristo. E aqueles que têm Jesus Cristo não têm a graça escorrendo de suas mãos. Pelo contrário, tem graça abundante. Abundante graça em suas vidas. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ele veio fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer perfeitamente à lei de Deus. E Jesus conseguiu por nós. E agora, por causa de Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. Nós podemos ser libertos do pecado, libertos dessa necessidade de buscar afirmação nas redes sociais, de buscar ser quem nós não somos. Porque quem diz quem nós somos é o próprio Deus. É Deus quem diz quem você é. Não são os outros, não é você mesmo. Nós possamos buscar quem nós somos a partir do próprio Deus. E que possamos admitir, aqueles que não têm Jesus Cristo, que estão ainda em ruínas, que precisam de Deus, porque senão Deus um dia voltará, Jesus Cristo um dia voltará, e Ele cobrará de cada um de nós, e Ele nos julgará. Ele julgará os vivos e os mortos. E pode ter certeza, o nosso Deus não é virtual, o nosso Deus é real. E aqueles que não têm Cristo, no dia do julgamento, serão condenados. Mas aqueles que têm Cristo podem descansar, porque a obra de Cristo foi perfeita, e você será salvo. Será considerado inocente e não culpado. Mas não porque você é inocente, mas porque Cristo, o inocente de Deus, o justo de Deus, cumpriu tudo aquilo que é necessário para que você tenha vida e tenha abundante graça em sua vida. Então que Deus lhe abençoe e até a próxima.